Porque esse déficit, às vezes o cara fala déficit, só não entende que um aposentado de R$ 900, ele gasta os 100% dos R$ 900 dele lá onde ele mora, na comunidadezinha dele. Ele não vai para Miami, final de ano, nem nada. É uma diferença grande. Não tá, BPC não tá lá. Não tá. BPC tá no interior da Amazônia, do Nordeste, no interior de São Paulo, lá que tá o BPC. Pois não, coronel. Presidente, senador Omar, agradeço essa oportunidade pela Federação dos Oficiais. Agradeço também o senador Major Olímpio, o senador Rogério, pelo requerimento, provocando essa audiência pública, aos demais senadores, os componentes desta mesa, ao público e aos amigos aqui presentes. Queria colocar de forma bem clara a questão da reforma da Previdência dos militares. Então, os militares no Brasil, nós temos militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, e os militares estaduais, polícias militares e bombeiros. Portanto, são gênero e espécie diferente quanto ao ente federado, mas constitucionalmente falando, tem o mesmo estatuto jurídico constitucional. E nós temos que ter algumas premissas para discutir. Eu elogio, né, o palestrante anterior, que colocou o aspecto técnico, financeiro, mas para efeito de direito constitucional, eu não posso comparar aquilo que não é comparável. Eu tenho que tratar os iguais de forma igualitária e os diferentes de forma diferenciada. Então, eu tenho duas premissas que são fundamentais. A primeira é: a defesa nacional e segurança pública não são gastos ou despesas. Aquele que é da área orçamentária, ele olha para os números. Elas são investimentos, nós vamos provar onde é que está o investimento disso. Militar não tem privilégios, e sim direitos compensatórios das vedações e obrigações que lhe são impostas pela Constituição, seja ele militar federal ou estadual. Nós dizemos que gastar com defesa nacional e com segurança pública é um investimento porque os senhores observam que a violência consome de 4% a 13,5% do PIB no país. Esses dados são comprovados pela CNI, pelo IBGE e pelo Fórum Econômico Mundial. A indústria perde 130 bilhões ao ano com a violência. Então, à medida que eu invisto na defesa e na violência, eu tenho condições do país desenvolver economicamente e eu trago investimento para o país. Se o país está sob violência, nada funciona. O trabalho não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona. Militar não tem privilégios. Por que direitos compensatórios? O Constituinte, e vários dos senhores aqui, senador Espiridião de Amin participou, vários estiveram na Constituinte. Vejo que o militar, o Constituinte atribui a eles obrigações, proibições. Ele tem um ônus diferente de um servidor ou de um seletista. Ele tem que fazer o juramento do sacrifício da própria vida. Um professor ensina e ensina com amor, mas a ele não é exigido que ele sacrifique a vida para poder exercer o magistério. Um médico salva vidas, mas a ele não é exigido que ele doe a sua vida para exercer a medicina. Ao militar, não. Ele tem que assumir um compromisso público de morrer até para defender o patrimônio mais simples de uma pessoa humilde, seja um celular, uma carteira, um relógio. Então, ele tem que ter o sacrifício da vida, a sua liberdade de expressão, de locomoção tem limitações, e a sua própria família. Porque o militar, ele é transferido, mesmo estadual, e nós temos estados que são grandes, ele é transferido, e quando ele é transferido, ele vai com a família, que não se estabelece, não faz amizade, estudo, trabalho. Então, a família do militar é sacrificada junto com ele. E dos 34 direitos sociais, o militar tem somente 6. Quando eu vou fazer qualquer comparação, eu tenho que fazer a comparação de maneira a compensar os direitos. Senão eu olho só por um viés, sem olhar no seu todo. Então, por isso que o militar, para equilibrar essa balança, ele tem a proteção social, tem a saúde, tem a habitação, para dar um equilíbrio nos seus encargos com a sociedade. Um exemplo disso está aqui, o sargento Delfino, que a semana retrasada faleceu, ou seja, numa ocorrência de incêndio lá em Araçatuba, desabou, ele faleceu. Ele deixou essa viúva e essa criança, essa filha, que nunca mais vão ver o pai. Mas ele sabia que quando ele veio para a profissão, esse é o ônus do juramento que ele fez, e ele honrou. E milhares de policiais honram esse juramento.
Agora, o Brasil, senhores senadores, o Brasil é um país que é um continente. Ele tem 16 mil de fronteira terrestre. Como é que eu defendo isso? Quem participa dessa defesa do nosso país? O Brasil tem 7 mil quilômetros de fronteira marítima. O país tem que ser protegido. Quem protege? As Forças Armadas e as Forças de Segurança. Agora, muitas pessoas não observam qual foi a ordem que fez o Constituinte 88. Vejo que na atividade ordinária, as polícias têm as suas funções. A federal, a rodoviária, a própria PM com a polícia ostensiva, o bombeiro e a polícia civil. À medida que há uma crise, entra o segundo estágio. No segundo estágio, entra a PM, que ela tem a preservação da ordem pública. Ela tem a atividade residual das demais instituições. Vencida essa fase, nós entramos agora com o emprego das Forças Armadas. E a PM e o bombeiro entram na terceiro estágio como força auxiliar e reserva do Exército. Vencida essa fase, o país entrou em guerra, a PM e o bombeiro são incorporadas ao Exército. No nosso ordenamento constitucional, a Polícia Militar ela tem 4 atribuições. O bombeiro tem 3 atribuições. E tudo isso tem um ônus. E por isso que o Constituinte, ao fazer isso, ele fez direitos compensatórios aos encargos. E muitas vezes eu olho, o servidor público isso, o militar aquilo. Se eu olhar só dessa maneira, sem olhar os encargos, isso é uma análise injusta, fria e dos números. Vejo que a violência no país, segundo a OMS, atingiu uma situação epidêmica. E essa casa tem se preocupado com isso. 64 mil mortes por ano, senhor presidente, senador Omar. 70 mil desaparecidos. 65% que não são notificados. Nós alcançamos por ano 220 mil pessoas que morrem ou desaparecem. Nós temos quase uma Hiroshima e uma Nagasaki. Isso é um quadro de extrema calamidade num país que se diz democrático. Taxa de mortalidade. Quando eu vou comparar o militar, vejam, senhores, como é que fica a taxa de mortalidade por 100 mil. De uma pessoa comum, da população, 8,7, medida de São Paulo. Quando eu chego no policial militar, 43,7. Portanto, um policial militar morre 4 vezes mais do que morre uma pessoa comum. É o encargo da sua profissão. Cemitério de PM, está aqui o senador Major Olímpio, senador Stevenson e os senhores senadores que participam dessa atividade da PM lá na ponta. Muita gente não sabe que em São Paulo tem um cemitério que não cabe mais. A semana retrasada, o Major Olímpio foi lá no enterro e não cabia mais corpo. Teve que enterrar em outro local. Isso não é notícia. Isso não chega a esta casa. Então, cemitério de PM, tem lá um mausoléu que não cabe mais PMs mortos em serviço. Vejam, senhores, esse é o mausoléu da Polícia de São Paulo. E as outras polícias têm isso também. Vejam que o senador Major Olímpio sempre se faz presente nesses locais, como o senador Stevenson também, quando o seu policial é vitimado, nós vamos lá prestar honra ao nosso companheiro que tombou servindo a pátria e consolar a viúva e os órfãos. Então essa cena nós estamos cansados de ver. Aí eu vou comparar os números frios sem olhar isso? Não tenho como. Então essa cena aqui é uma cena comum, único país do mundo que mais mata policiais. Essa cena é comum para nós. Vejam, no Rio de Janeiro, quantos que já foram mortos? PMs deficientes, muitas vezes não faz esse número. Senhores senadores, só em São Paulo são mais de 3 mil deficientes, um por dia. Porque foi sequelado, tomou um tiro, um por dia. Tem uma associação só para cuidar de deficientes. Já que o Estado não dá o amparo devido, nós cotizamos pelas associações. Isso aqui é comum para nós. Em São Paulo, o senador Major Olímpio sempre participa desses eventos. Está lá o filho com o pai que serviu a pátria e está cadeirante. E o Estado não se faz presente. Essa cena é comum. Dependentes químicos de suicídio, índice altíssimo. A pressão em cima do policial é muito grande. Quantos ficam embriagados ou dependentes de droga mesmo? E são internados na chamada primeira enfermaria, que é a enfermaria dos dependentes e de loucos. Isso não chega ao público. Aí eu vou analisar um texto no frio dos números.
Então, quando nós olhamos aqui o suicídio, vejam, senhores, isso aqui é dado científico de São Paulo. Enquanto a população, 3,5% a taxa de homicídio, para um policial, 16%. PMs presos, as nossas corporações, elas purificam os seus quadros. Nós depuramos nossos quadros. Nós temos presídio de soldado a coronel lá. Muitas vezes até distorce, só tem praça. Tem soldado a coronel preso lá. Eu, o Major Olímpio, tivemos um colega de turma que estava lá preso. Contemporâneos que estão presos. Perderam o posto, a graduação. Então nós prendemos, reeducamos e ressocializamos. Reforma da Previdência. Todo governo vem uma nova reforma. Por quê? Porque os números estão aí. Muitas vezes, quando o partido está na oposição, ele é contra a reforma. Aí o partido acende o governo, agora eu sou favorável à reforma. Porque a hora que ele chega na casa, que ele vê os números, fala, não dá. Agora vejam, senhores, nós tivemos, do governo Fernando Henrique para cá, 3 reformas. A emenda 20, a emenda 41 e a emenda 47. Michel Temer, a 287. Bolsonaro, a PEC 6. Então vejam, Fernando Henrique demorou quase 8 anos para aprovar a sua reforma. Teve uma resistência muito grande dos partidos de esquerda, que não deixaram ele aprovar. Demorou 8 anos, Fernando Henrique. E aprovou o quê? Trocou de retributivo, serviço, para contributivo. Equilíbrio financeiro atuarial, previdência complementar e obrigação de tempo de serviço mais idade. Mudou totalmente a emenda 20 do que era em 88. Aí nós vamos para o governo Lula. Como não tinha uma resistência feroz, no primeiro ano o governo Lula aprovou a reforma. Henrique demorou 8 anos. Lula... E o governo do Lula no primeiro ano. 2003 já aprovou de imediato. Aí o senhor veja, e aprovou logo em seguida a outra, a 47. E o que fez o governo do PT? O servidor público, a contribuição passou a ser do ente, do ativo, do inativo e da pensionista, violando os direitos adquiridos e que o Supremo falou que pode violar. Caráter solidário, portanto, todo mundo paga. Regime único, unidade gestora única. Aí teve essa cena aqui do pronunciamento da senadora Heloísa, que ela, como líder do PT, ela encaminhou contra. Mas veja a diferença, e o senador Espírito Amin estava... Veja a diferença. A Previdência passa com os votos da oposição. No governo do Fernando Henrique, a Previdência passa contra o voto da oposição. No governo Lula, com o voto da oposição. Então, a senadora Heloísa Helena falou assim, ó, eu não mudo de posição porque mantenho a posição histórica do PT. E por manter essa posição, ela foi expulsa do partido. Mudou o governo, muda-se a posição. Direito vedado aos militares. Eu queria colocar para os senhores, e o senador Major Olímpio já fez em várias audiências essa colocação. A carga de trabalho de um servidor público são 40 horas semanais, 35 anos de serviço, portanto 62.200 horas. Para um militar, ele trabalha 82.000 horas. O trabalhador é por hora trabalhada, mas para o militar deixa de lado. Eu que entrei na vida militar em 76, a minha escala de serviço era 24 horas, expediente seguinte e mais 24. A minha folga era o expediente. Isso não conta para o militar. E o militar, então, ele trabalha, se eu somar horas trabalhadas, ele trabalha 43 anos. Aí a pessoa quer passar a régua, olha, a idade dele não pode, mas eu quero computar minhas horas trabalhadas. Aí quando eu vou verificar, se o senador Stevenson, o senador Major Olímpio, fosse computar as horas extras que ele tinha no direito, porque a hora extra é 50% a mais. O adicional noturno é 25% a mais. E é um sobre o outro, não é 75%. É 25% em cima da hora extra, que é 50%. E a periculosidade que não recebe. Se fosse pagar hoje para um militar as suas horas extras tradicionais, a conta seria mais cara hoje. Veja outro detalhe, às vezes eu vejo, e o senador Major Olímpio Stevenson, muitas vezes a gente fica observando, fala que o militar, olha, tem tantos coronéis na reserva e tantos na ativa. Ou é má fé essa conta, ou é má fé, ou é ignorância. Porque o senador Major Olímpio Stevenson fizeram a mesma academia que eu. Eu peguei aqui a comparação do cargo da Polícia Civil e Federal. A Polícia Civil e Federal no Brasil, ela tem 3 níveis.
ele entra em 12 anos, ele chega no topo da carreira. O inicial dele é o meu fim de carreira. Aí fica falando que eu tenho coronéis para mais. Quando eu entrei na academia, e eu que entrei como soldado, eu entro na academia como cadete, lá naquele marronzinho. Para como cadete eu fazer depois aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tenente coronel e coronel. Eu vou chegar a coronel depois de 30 anos de serviço. Aí querem comparar, tem coronel demais. É que, segundo o Major Olímpio, Major nem nome de rua dá, né? Em Santa Catarina tem um município, Major Vieira. Major Vieira. Então, eu fecho, senhor presidente, colocando que dos 34 direitos sociais, somente 6, é vedado o direito de greve, sindicalização, não pode ser candidato se tiver menos de 10 anos. Se eleito, passa para reserva proporcional, nunca mais volta para a função. Não tem hora extra, não tem jornada de trabalho definida, não tem adicional noturno, não tem periculosidade, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego. A praça pode receber menos que o salário mínimo. Senador Esperidião Amin, quem é que nesse país pode receber menos que um salário mínimo? Melhor para vocês aqui, o Major Olímpio nunca nos falou isso. Então, ou seja, o Supremo decidiu que o militar pode receber menos que o salário mínimo. Não tem piso salarial, saúde tem piso, vigilante tem piso, educação tem piso. Militar não tem piso. Não tem garantia de redutibilidade de salário, não tem participação no lucro, não tem redução de risco, não tem adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre e perigosa, não tem reconhecimento das convenções e acordos coletivos, não tem seguro contra acidente de trabalho, está sujeito a regulamento disciplinar, não pode ficar mais do que 2 anos em cargo civil. Se condenado na justiça criminal aqui fora, eu fui condenado aqui fora, briguei com o vizinho, perco o meu cargo, numa briga fora, alcança ele na vida privada. Mesmo inativo está sujeito. O senador Major Olímpio está na reserva, ou seja, capitão Stevenson e eu estou sujeito ao Código Penal Militar e ao regulamento disciplinar, até morrer. Então, continuamos mesmo e não se aplica o princípio da insignificância. Um militar e um policial civil fazendo uma operação, se praticarem um crime de menor potencial ofensivo, ou o princípio da bagatela, eu aplico bagatela para o policial civil, não aplico para o militar, que ele tem que dar o exemplo, segundo a turma do Supremo. Eu fecho, senhor presidente. Militar nunca contribuiu para a aposentadoria, pois tal benefício não existe na lei castrense. Já decidiu o STJ sobre isso, por conta dessa condição especial. Assim, nós colocamos para os senhores, como também decidiu o Supremo, nós colocamos para os senhores, o militar das Forças Armadas, o militar de PM e bombeiro, tem que ser analisado e compensado deveres e obrigações. Aí os direitos. Se não, eu digo para os senhores, uma